Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 14, diz assim o texto da palavra de Deus. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Versículo de número 16. Andando ele, Jesus, à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles, Simão e André, deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Quantos podem dizer amém? Meus queridos, durante a semana o Tony me liga, dizendo que eu iria ministrar e o tema da qual eu deveria abordar no dia de hoje seria o chamado de Jesus e as suas implicações, pois o nosso pastor já vem ministrando já há alguns domingos, nesse mesmo evangelho de Marcos, e vem relatando alguns temas, e hoje foi me dada a oportunidade para falar exatamente sobre o chamado de Jesus e as suas implicações. E eu lendo um pouco sobre isso, algum tempo atrás foi dada a oportunidade de nós ler um livro chamado Talmidim, ou Talmidim, quantos lembram disso? E eu fui buscar nessa fonte algumas coisas, e achei ali, eu achei muito interessante, eu gostaria de ler, antes de entrar propriamente na palavra de Deus, da qual eu li agora com os irmãos. Os meninos em Israel começavam a estudar a partir dos 6 anos a Torá. A Torá era uma lei de Moisés, o livro onde foram escritas as leis por Moisés, dada por Deus. Os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aos 10 anos, ao final do primeiro ciclo de estudo, esses meninos, eles já haviam aprendido, ou conhecido, feito-se conhecedor desses 5 livros, chamado Pentateuco. Aos 10 anos, esses meninos já tinham decorado toda a Torá. A partir de alguns desse primeiro ciclo, alguns desses meninos que passavam na escola dos rabinos, voltavam para suas casas. Porém, outros que eram atraídos pelo estudo da Torá e tinham mais sede de buscar, se aprofundar no estudo da Torá, eles ficavam com os rabinos para continuar o seu estudo mais aprofundado. E nessa época de Jesus, haviam 2 rabinos muito famosos. O primeiro chamado Hillel, e o segundo chamado Shammai, ou se chamava Shammai. E cada um desses rabinos possuíam
ou tinham algumas interpretações, e cada um desses rabinos tiravam as suas interpretações da Torá. Isso, na época de Jesus, se chamava, e era acostumado se dizer, que era o jugo de cada rabino. E essas crianças que estavam aos pés desses mestres rabinos, adquiriam esse jugo, essa interpretação desses rabinos, e delas faziam uso para a sua vida diária, ou na sua totalidade, no decorrer da sua vida, até a morte. Partindo desse contexto, Jesus surge também como um rabino, um mestre, um conhecedor da lei. Porém, Jesus é diferente desses dois rabinos que eu citei a vocês. Ele disse: eu também tenho a minha própria interpretação. Eu também tenho o meu próprio jugo. Porém, o meu jugo é diferente desses tais rabinos. O jugo desses rabinos são um jugo que é impossível de se carregar. É impossível de se seguir na sua totalidade. É um jugo pesado. É um jugo que nenhum homem, até mesmo eles, não consegue carregar ao pé da letra. Aí Jesus surge nesse cenário e disse: quem quiser ser o meu discípulo, o meu jugo é diferente. Ao invés dele ser pesado, ele é leve. Ele é suave. A interpretação que eu dou à Torá, às leis de Moisés, a palavra de Deus, é algo que vai contra essas interpretações desses rabinos. Quem quiser me seguir, será o meu discípulo. Por que eu li isso com vocês e parti dessa introdução? É que na medida que eu fui lendo esse texto que está registrado em Marcos, como o nosso pastor bem disse aqui há um tempo atrás, é o João Marcos. João Marcos é um camarada que não foi discípulo de Jesus. Ele não fez parte da cúpula dos 12 discípulos de Jesus. Ele, no ministério de Jesus, ele ainda era um jovem, seguidor, não sei em que momento que ele passa a seguir a Jesus. Mas a Bíblia nos dá alguns relatos. Por exemplo, quando Pedro é preso, a igreja se reúne na casa de Maria. Maria, mãe de João Marcos. Uma casa onde se reuniam para orar por Pedro. Os outros evangelhos também não cita e não fala de João Marcos. Mas ele mesmo dá uma pincelada de que ele fazia parte, mesmo que sendo jovem, distante, não fazendo parte da cúpula dos 12 discípulos, mas ele foi atraído por Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus é preso, tinha um jovem que o seguia de longe, e vendo que Jesus estava sendo conduzido a Pilatos para ser julgado e preso. E alguns quiseram pegar, e ele se escapou e fugiu, conseguiu fugir. Esse mesmo João Marcos é uma pessoa que sofreu uma rejeição de Paulo.
o grande apóstolo Paulo, que junto com Barnabé, ele vai com Barnabé, João Marcos acompanha Paulo e Barnabé, porém no meio da viagem ele, já não sei o porquê, ele abre mão, abandona Paulo e Barnabé e volta para sua casa. Numa próxima viagem, Barnabé convida João Marcos e Paulo diz assim: não, nós não vamos levar ele, porque é um camarada que não é constante no seu chamado. Aí Barnabé, que era primo de João Marcos, ele disse: Paulo, você não quer acreditar no João Marcos, mas eu vou acreditar. E nesse cenário todo que eu contei a vocês, eu quero entrar exatamente no tema que eu disse, o chamado de Jesus e as suas implicações. Mesmo João Marcos sofrendo rejeição por Paulo, ele estava no cenário e era um escolhido de Deus. E por ser escolhido de Deus, Deus colocou no coração de Barnabé de não desistir de João Marcos. E olha no que deu. E lá no fim do ministério de Paulo, Paulo diz assim: me traz os livros, os pergaminhos, me traz a capa, porém, aquele que eu rejeitei, aquele que eu desprezei, eu quero que você convida ele. Quem é Paulo? É João Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Diante da proposta do chamado de Jesus, não tem quem não pode ser chamado ou que fica de fora do chamado de Jesus. Se você, se eu, nós fomos desafiados pelo próprio Cristo e chamado por Ele, não importa a situação que você esteja, se o mesmo Jesus que te chamou, Ele é fiel e não desiste de você. E Jesus entra exatamente nesse cenário, e quando Jesus surge, após a prisão de João Batista, a Bíblia diz que quando João Batista é levado à prisão, Jesus entra em cena. E aí no capítulo que eu li, vai dizer exatamente o relato dos primeiros que foram convidados e desafiados e chamados por Jesus. E o que eu fiquei pensando e analisando e observando, eu falei: meu Deus, como é que pode? Quando Jesus ele vai ao mar, na beira do mar da Galileia, a Bíblia diz que ele olha dois homens, que seriam os seus dois primeiros discípulos, Simão e André. A Bíblia diz que Jesus olha e vê Simão, que era Pedro, e André, que era o seu irmão. E eu fiquei pensando exatamente nesse olhar de Jesus para com essas duas pessoas. E veja que o texto diz que Jesus ele olha primeiro Pedro e André, e depois ele vê o que eles estavam fazendo ou produzindo. E eu quero me ater aqui um pouquinho, exatamente que antes de Jesus ver o que Pedro e o que André fazia, ele olha exatamente quem é Pedro, quem é André. E todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, sabemos que Pedro não era uma peça muito fácil de lidar. Era um
cara sanguíneo, um cara bruto, um cara rude, um cara bravo, nervoso. Só sabia lidar com mar e peixe, porque com gente era na espada, queria arrancar a cabeça. Olha a peça que Jesus escolhe para ser o seu discípulo. Aí você está dando até risada. Mas como o nosso pastor diz, olha bem para você. Você é fácil de lidar? Porque quando nós olhamos para Pedro, a gente pensa assim, Pedro, camarada, como é que pode, diante de Jesus? E olha que Pedro era o cara interessante. Porque ao mesmo tempo que ele dizia, eu desço desse barco e ando sobre o mar, e Jesus disse assim, então se tu é macho mesmo, então desce. E todos os discípulos parados dentro do barco, falando assim, rapaz, tu é louco, tu vai afundar, não existe negócio não. Falou, que rapaz, que quem? Eu sou eu. Aqui você vai ver, peraí. Aí desceu e Jesus lá, olhando, e Pedro desce, coloca os pés, tá vendo? Tá vendo que eu sou o cara? Viu? E começa a andar. O mesmo Pedro que tem coragem de andar sobre as águas, daqui a alguns minutos, eu penso que Pedro era bipolar, pastor. Ao mesmo tempo, já viu pessoa bipolar? Ela te cumprimenta no começo do culto, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. E no final do culto você fica tão feliz, você vai cumprimentar ela e fala assim, eu nem te conheço. É mais ou menos assim. Pedro era um cara bipolar, é o mesmo cara que falava assim, eu vou contigo até a morte, se for preciso. E daqui a alguns minutos, você é um igual ele, você é ele. O que é isso, rapaz? Nem conheço camarada. Não, mas tu parece com ele, não, mas... Rapaz, tu não disse, infeliz, que ia com ele até a morte, alguns minutos atrás? Agora tu está negando? Esse é Pedro. Por isso que o texto diz que quando Jesus está na beira do mar da Galileia, ele vê exatamente esse discípulo, esse homem. Jesus, como homem, vê apenas um pescador, mas como Deus, ele já contemplava Pedro negando. Ele já contemplava Pedro pegando da sua espada, tentando defender o próprio Cristo. E Jesus, ele olha, antes de nos chamar, ele sabe quem sou eu e quem é você. E talvez você pode dizer assim, Rogério, mas eu levar as boas novas do reino de Jesus, quem sou eu? E Jesus está dizendo assim, eu te escolhi. Mesmo com a sua personalidade sanguínea nordestina. Já viu esses dias a minha esposa estava dizendo para mim, Rogério, uma vez eu fui para Recife, porque o meu sogro é de Recife, Pernambuco. E aí tá lá, lembra da época, não tinha esse negócio de celular não, irmão. Não tinha Samsung, não tinha iPhone, iPad, não tinha nada disso. Era na base do orelhão. Lembra disso? Quem não se lembra aqui? Quem se lembra aqui, levanta a mão, que eu quero ver. Aí, quantos velhos igual eu aqui? Lembra do orelhão, da fichinha? Não tinha cartão, era a fichinha, lembra disso? Aí minha esposa deve ter comprado lá umas 50 fichas para falar com o pai aqui em São Paulo. E vai lá toda feliz. Aí chegou a sua vez e ela liga. E está lá, né? E a fila vai aumentando, esperando ela falar. Daqui a pouco veio daqueles nordestinos sangue bom. Chegou e disse, pá! Que é esse negócio aí? Ela ficou, tu. Falou, rapaz, que mal educado. E abri a boca para ver se não leva uma da. Pedro era exatamente esse cara. Cara que não tinha papa na língua. Um cara difícil de lidar. Porém, Jesus olha para ele e disse assim,
eu quero te fazer um convite. Você vai abandonar a sua profissão e eu quero que a partir de hoje você seja o meu seguidor, o meu talmidim, o meu discípulo. A Bíblia diz que Pedro larga tudo. E a partir daquele dia, Pedro começa a seguir a Jesus. E Jesus continua o seu caminhar e mais na frente ele encontra Tiago e João. Sabe quem é Tiago e João? Abre a Bíblia de vocês aí em Lucas, capítulo 9, versículo 52. Olha só a peça que Jesus chama. Lucas 9, 52. Não é isso não, irmão. Não é isso não. Não é Lucas 9, 52, não. Espera aí, deixa eu achar aqui. Esses camarada é exatamente aqueles que quando Jesus chegou numa aldeia e não foi bem-vindo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Irmão, eu não achei. Pronto, esquece esse negócio aí. Deixa eu explicar para vocês. Porque eu tenho na minha cabeça aqui. Eu queria que vocês acompanhassem para eu provar que está na Bíblia. Né? Eu não tenho essa cabeça do humano não, mas Jesus está me ajudando aqui. Esse Tiago e João é exatamente os dois que chegam numa aldeia com Jesus e Jesus não é bem recebido. E Jesus é expulso, querem expulsar Jesus da aldeia. Aí Tiago e João olham para Jesus e dizem assim: Senhor, eu tenho uma ideia aqui. O senhor não quer que nós pedimos que desça fogo do céu e mata toda essa raça aí? Enquanto o Manu estava falando aqui que nós devemos ser cheios dos frutos do Espírito. Olha, Manu, é difícil. Esses dias eu estava na fila para entrar na padaria porque eu ia almoçar. E eu enfrentei uma fila enorme com o carro. Estou aqui. Aí chegou minha vez, estou esperando um carro chegar, sair. Aí o carro vai sair e eu vou entrar, vem um infeliz. Pela esquerda. Pá! Para ter fruto do Espírito numa hora dessa. Aí, irmão, eu esqueci mensagem de Manô. Eu esqueci fruto do Espírito. Eu puxei a camisa assim, tá entendendo? E pensei em descer, falei, não vou descer não. Porque quando o cara desceu do carro, o cara era desse tamanho, falei, deixa quieto. Mas Manô deu vontade de descer e falar umas verdades para ele. Mas Jesus escolhe esses tipos de gente. É exatamente esses que Jesus convida para ser os seus discípulos. E diz, e depois que Jesus convida, a Bíblia diz que Jesus diz assim: eu farei de vocês pescadores ou ganhadores de almas. Existem algumas implicações aqui, que é exatamente que se trata do gênio dessas pessoas que iriam ser confrontados com os ensinos do próprio Cristo, que vinha anunciando o reino de Deus que havia chegado. E o reino de Deus se fala de paz,
de justiça. E como moldar o caráter desses homens, de mulheres, que são confrontados com o poder do Evangelho. E há um desafio muito grande. Por isso que Paulo, ele não teve paciência com João Marcos. Porque lidar com pessoas não é fácil. A partir do momento que Jesus se dispõe a convidar e a desafiar esses homens, ele também se dispõe a moldar esses homens. Assim como o Senhor está fazendo comigo e com você. Porque nós éramos uma peça dura. Eu fico imaginando que Jesus falava, isso é muito fácil moldar Pedro. Porque eu sou experiente na carpintaria. Eu tenho uma profissão que pega uma madeira rude, terrível, cheia de nó, toda torta. E na medida que eu vou acompanhando meu pai lá na marcenaria, eu vou carpindo, eu vou moldando, eu vou fazendo a madeira ficar um móvel lindo e maravilhoso, com Pedro, com Tiago, com João, com André, com Bartolomeu, com a comunidade Atos, não será diferente. Por isso, nesta noite, o Senhor nos convida, eu vos chamo para o meu reino, para fazer e anunciar a minha palavra e as boas novas de salvação, que está na minha e na sua boca, assim diz o Senhor que nos convida. Por que pegar uma madeira rude para ficar uma cruz linda assim, ó? Não pensa você que ela já saiu da natureza dessa forma. Não. Precisou vir um marceneiro passar pelas máquinas que sabe muito bem, sob a orientação do marceneiro, fazer dela ficar uma madeira linda e maravilhosa. Sabe aquele guarda-roupa que está lá na sua casa, que é bonito? Aquele armário que está lá na sua casa, que é bonito? Aquele rack, aquele home, que é bonito, que é feito de madeira? Quando ele sai, e para entrar num processo, aliás, precisa de um processo que não é fácil. E muitas das vezes o Senhor permite isso comigo e com você. Ele nos coloca na máquina, se tiver torto, ele vai tirando. E às vezes dói. Às vezes a gente até murmura. Às vezes a gente até questiona, Deus, por que isso? E aí Deus está dizendo para você assim, eu estou moldando o teu caráter. Eu estou ajustando você. Eu quero fazer de você um discípulo. Um cara, uma mulher, um homem, que quando chegar no parlamento, no judiciário, aonde você trabalha, você seja uma testemunha viva de que eu te chamei, de que você é meu discípulo, é portador da minha palavra. Por isso você precisa passar pelo processo até sair do outro lado, bonito do jeito que o Senhor quer. E não é fácil passar pelo processo de Deus. Porque existem algumas implicações quando Jesus chama. Primeira delas, precisamos renunciar. E a pior coisa é renunciar àquilo que mais amamos. Aquilo que mais gostamos, aquilo que mais temos medo de perder. Aí Jesus disse assim, renuncia.
Às vezes nós ficamos como aquela criança que vê uma moeda caindo sobre uma vasilha e com a mão assim ele pega a moeda, mas quando ele fecha a mão, ele não consegue tirar da vasilha. Aí o pai fica dizendo assim: filho, abre mão dessa moeda, porque eu tenho uma melhor e maior para você. E o filho às vezes fica ali: não, eu não abro mão disso. Mas você não vai conseguir tirar a sua mão daí, meu filho. E o Senhor está dizendo assim: abre mão, renuncia aquilo que te trava para aquilo que eu tenho para a sua vida, inclusive. Porque quando o Senhor chama, Ele se responsabiliza. Mas Ele quer que nós nos renunciamos, inclusive a nós mesmos. O nosso orgulho, a nossa falta de perdão. E às vezes nós não queremos abrir mão disso. E esta noite o Senhor está dizendo: abra mão, porque eu te chamei, fui eu quem te escolhi. Eu tenho algo maior para você. Existe uma porta muito grande que está diante de você. Porém você não vai entrar enquanto você não renunciar. Esta noite é noite de renúncia para viver a plenitude e a soberana vontade daquele que é fiel e que nos chamou. E às vezes nós não queremos abrir mão. Mas Pedro, mesmo com o seu gênio, mesmo com o seu temperamento, ele abre mão. Porém, quando Jesus é levado à cruz, Pedro nega. E Pedro tinha plena convicção de que nunca mais receberia o perdão de Deus, o perdão de Jesus. Ele tinha plena convicção que já tinha acabado o seu ministério. Ele nunca mais seria restaurado e convidado por Jesus para tornar-se seu discípulo. Jesus, quando ressuscita, eu acho interessante o texto que diz: Jesus, ele aparece às duas mulheres e disse para Maria: Maria, vai e fala para os meus discípulos que eu estou vivo. Porém, chama Pedro do canto, do lado, e fala para Pedro que eu quero ter uma conversa com ele. E Jesus aparece aos discípulos e se apresenta aos discípulos, e aquele alvoroço. Porém Pedro tem uma dúvida, e ele não quer esperar Jesus acusar ele, lançar em rosto. Então ele pega o seu material que ele utilizava antigamente e volta à sua velha profissão. Está lá Pedro pescando e na sua mente dizendo: jamais o Senhor vai vir atrás de mim. E a Bíblia diz que ele passa a noite toda pescando, mas não consegue pescar nada. A primeira, a segunda, a terceira tentativa, e quando chega ao amanhecer, Jesus aparece na beira do mar e disse: eu quero que vocês me dêem de comer. Aí João, que estava com Pedro, disse assim: Pedro, eu acho que é o mestre. Pedro disse: mas será que é ele? O que ele está fazendo aqui? E ele se lança no mar e tenta se esconder do mestre. E quando Jesus se aproxima de Pedro, ele disse: Pedro, eu quero ter uma conversa com você. Pedro, de cabeça baixa, envergonhado, tendo a certeza de que Jesus acusaria, Jesus disse assim: Pedro, eu não estou aqui para te acusar, porque eu não chamo ninguém para acusar. Mesmo que ele falha,
primeira, segunda, ainda que caia 7 vezes, não ficará prostrado aquele que é chamado por Deus. Pedro, eu vou te fazer uma pergunta. Você me ama? Ainda esses dias o Tony trouxe essa palavra, num domingo de manhã, e eu achei interessante. Aí Pedro, no original, ele diz assim: Senhor, eu gosto de você. Pedro, não é isso que eu te perguntei. Eu estou te fazendo uma pergunta. Pedro, tu me amas? Aí Pedro, de cabeça baixa, disse assim: Senhor, eu gosto de você. Não é isso que eu estou te perguntando, Pedro. Eu estou te perguntando se tu me amas. E pela terceira vez, Pedro não aguenta. Ele reconhece as suas limitações. Ele reconhece que está diante de um ser que o chamou, que o destinou para um chamado que seria um dos maiores apóstolos de toda a sua época e de toda a história. Pedro, mesmo envergonhado, disse: Senhor, tu sabes que eu, ágape, que eu te amo, que eu te desejo, mesmo que eu sou um pecador, mas eu te amo, eu te quero, eu aceito o teu chamado para a minha vida. Eu quero que o Senhor faça de mim uma nova criatura e um discípulo nas tuas mãos. Aí o Senhor disse: então apacenta as minhas ovelhas. Esta noite é uma noite onde Deus nos desafia ao chamado dEle. Para que o que o Senhor nos chama? É exatamente para nós anunciarmos o reino de Deus e a sua justiça implantar aqui nessa terra. Por que o nosso país está enfrentando hoje um impeachment? Porque falta exatamente o evangelho do reino. Por que os hospitais estão um caos? Você entra na saúde pública. Esses dias mostrou uma matéria no Rio de Janeiro. Pessoas jogadas no chão. Aqui mesmo em São Paulo. Ou até mesmo na nossa cidade, aqui em Osasco. Aonde existem vereadores, aqui na nossa cidade, que se diz cristão, mas não são profetas de Deus, e que se deixa ser utilizado pelo Senhor para denunciar a injustiça. E como bem disse o nosso pastor, a começar de nós mesmos. Muitas das vezes somos corruptos, sim, Senhor. Muitas das vezes somos levianos nas nossas ações, sim, Senhor. E os nossos governantes são os reflexos de uma sociedade que se deixou e que deixou o Senhor como o Senhor da sua vida, que abandonou o seu chamado. Inclusive homens que estão no parlamento, que estão sendo acusados de corrupção, e ainda tem coragem de dizer que é cristão. Eu imagino o Senhor, o próprio Cristo, dizendo assim: eu tenho vontade de vomitá-lo, porque nem és frio e nem és quente, és morno. Que o Senhor traz juízo. Olha o que eu estou dizendo, que o Senhor traga juízo
sobre a nossa nação. E a começar de nós. Porque nós fomos chamados um dia pelo Senhor. E precisamos renunciar. Muitas coisas que nos afastaram e nos afastam do chamado do Senhor. Quantos estão dispostos a renunciar no dia de hoje? Eu sei que são poucas pessoas que querem renunciar. Mas se você quer, fique comigo de pé. Hoje é um dia que vai ficar para a história no nosso país. Mas como nós vimos aqui no final desse vídeo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e se converter, aí há uma promessa de Deus: eu vou sarar a terra. Quem sabe hoje é uma nova página na história do nosso país, a começar de nós. Quem sabe hoje você entrou aqui e fazia muito tempo que você não era confrontado, porque um dia o Senhor te escolheu, um dia o Senhor te chamou, e você se lembra quando você o aceitou, você se deixou ser desafiado pelo próprio Senhor, e você o prometeu dizendo, como o Vinícius disse aqui, eu me batizei porque eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Porque muitos querem o Senhor como somente Salvador, mas não quer Ele como Senhor. E hoje o Senhor quer ser Senhor da sua vida e da minha vida. Vamos orar. E eu encerro a minha participação. Feche os teus olhos, por favor. Eu queria que você fizesse um momento de reflexão. Você foi chamado não para viver as tuas vontade, somente, mas para você renunciar, inclusive, a algumas vontades que te levam para longe de Deus. E você sabe que Deus está falando contigo no dia de hoje, porque existem algumas coisas que você precisa renunciar, porque você já não consegue mais se sentir incluso ou incluído no chamado de Jesus. Talvez você pode até dizer assim: Rogério, mas quantas vezes eu fiz tantas coisas erradas, eu pratiquei tantas coisas, jamais o Senhor vai me ter novamente como um discípulo e um participante do teu reino. Eu quero te dizer que isso é mentira de Satanás, porque o Senhor que te escolheu, Ele também é perdoador. Se você se sente na sua mente acusado, no seu coração longe de Deus, esta noite é uma noite onde o Senhor te convida. Foi eu quem te chamei, meu filho. Foi eu quem te chamei, minha filha. Eu já sabia quem você era. Eu, antes de ver o que você fazia, o que você era capaz de produzir no meu reino, eu conhecia você desde o ventre da sua mãe. Tu és meu. O Senhor não abre mão de ti. O Senhor não abre mão de você. Ele te desafia no dia de hoje. E aceita o desafio do Senhor. Arrependa-te.
volta para os pés do Senhor. Abre mão daquilo que te afastou do Senhor, porque hoje é uma noite onde Deus renova o seu chamado para com a sua vida. Feche os teus olhos. Ó Deus, ó Senhor, assim como um carpinteiro, um marceneiro, ele faz de uma madeira rude, uma madeira que não tem forma e que passa por alguns processos para virar uma madeira bonita, perfeita. A começar de mim, a começar de nós, nos ajuda pela tua infinita misericórdia e graça. A sermos como Pedro, camarada que tinha um temperamento que só o Senhor para suportar, mas o Senhor fez dele um ganhador de almas. O Senhor teve paciência com Pedro, ao ponto de ir atrás de Pedro e dizer a Pedro: Pedro, tu me amas? Eu não desisti de ti, Pedro. Foi eu quem te chamei quando estava naquele bar, com as redes nas mãos. Eu te vi, Pedro, antes de ser pescador, eu vi o teu coração, e eu vim atrás de ti, Pedro. Esta noite eu não tenho dúvida de que existem pessoas que estão sendo desafiadas a se arrepender dos seus maus caminhos, a se converter de verdade, a abrir mão daquilo que impede-nos de realizar o teu chamado em nós. Que os nossos lábios, que o nosso coração e a nossa mente seja possuída pela tua presença no dia de hoje. Encoraja-nos a sermos um cidadão que denuncia o pecado, que denuncia o erro, que denuncia aquilo que confronta com teu reino. Em nome de Jesus, toma conta das nossas mentes, que possamos nos sair e nos sentirmos perdoados, que possamos sentir-nos encorajados pela tua presença em nós. Nos perdoa, Senhor. Tenha misericórdia de nós, que possamos ser fiel a Ti no chamado que o Senhor deu a cada um de nós. Alguns foram chamados para exercer a sua profissão, ir lá anunciar o Teu reino. Não importa do que faz, mas que seja proclamado o reino de justiça, de paz e do Senhor Jesus. Amém.